Ok, essa é uma série de vídeos sobre eu tentando modificar a minha maneira de segurar o lápis, basicamente. Eu sou um desenhista de alguns anos na área profissional, no desenho digital e também desenho tradicional, mas principalmente no tradicional. Só que eu percebi há um tempo atrás que a minha maneira de pegar no lápis, que é assim, normalmente, né? Então eu passei vários anos fazendo dessa maneira, eu percebi que isso de alguma forma me limitava em alguns traços, né? Algumas passadas me limitavam, porque a minha mão ela fica mais colada com o papel. Então eu decidi modificar para a forma tradicional, considerada mais correta, para ver se isso tem alguma mudança. Na verdade, eu acredito que existem algumas mudanças, né? Em relação a isso, de pegada, algumas facilidades que eu posso ter em relação ao desenho. E eu estipulei alguns passos que eu devo seguir para modificar isso, para chegar a esse objetivo que eu tanto quero. Esse não é um vídeo roteirizado, então se tiver algum erro na minha fala, se eu gaguejar de alguma forma, então não estranhe. Esse aqui é algumas páginas de treinos que eu ando fazendo já com a pegada correta. Não estão assim tão bons, porque a caneta que eu escolhi, ela meio que não é para essa gramatura de papel e vice-versa, mas eu fiquei insistindo e fui tentando me adaptar. Eu uso essa canetinha aqui, não sei se dá para vocês verem, acho que dá para vocês verem. Eu tenho várias cores dela, né, porque eu acho mais divertido fazer uma forma também enfim, parece mais agradável para mim. Eu costumo usar principalmente o azul e vermelho. Então eu continuei fazendo, em geral eu gasto 30 minutos cada página dessa. Eu continuei fazendo alguns estudos, às vezes rotacionando, pegando personagens de jogo, às vezes rotacionando. Por exemplo, essas últimas páginas são do Mobile Legends, personagem Mobile Legends, treinando um pouco de anatomia também, encontrando um pouco de dificuldade, principalmente na hora de posicionar a câmera não estava ficando a meu favor. Vocês vão ver alguns desses desenhos ao longo dos dias, eu filmando, então alguns deles ficaram realmente ruins. Tentando desenhar da maneira correta, eu perco bastante da minha, como é que eu diria, da minha capacidade de desenhar mesmo, a minha sensibilidade em relação ao lápis, em relação ao toque do lápis, em relação ao papel, né? Então eu tenho uma certa dificuldade em relação a isso, mas eu acredito que com o tempo eu vou conseguir acompanhar a minha pegada anterior, né? A capacidade da minha pegada anterior. Enfim, se der tudo errado, o mínimo que eu posso fazer é voltar, né? Então, se estiver vendo alguns desenhos, às vezes alguns erros proporções, mas em geral eu tento treinar um pouco de anatomia, né? Porque eu gosto da anatomia também e porque é um desafio, né? Enfim, eu gosto muito de fazer rostos, porque acho que a maioria dos desenhos gosta muito de fazer rostos, né? Enfim, a maioria dessas páginas que eu estou passando aqui para vocês, eu cheguei a filmar elas, né? Algumas eu perdi porque a minha câmera ela fica perdendo foco. Mas aqui, por exemplo, eu usei essa caneta safada aqui, é a Bic, e eu usei também esses dois aqui, que eu já demonstrei a vocês. Enfim, tem mais um aqui, e aqui eu só usei a Bic, né? Você vê que quando eu uso a Bic, como ela é uma caneta que eu considero mais fácil, essa caneta é um pouco mais difícil de mexer com ela. Se fosse dizer qual é a caneta mais difícil aqui, eu diria que essa Brush Pen aqui é mais difícil. Ela é uma direto do Japão, e ela é um pouco mais, como é que eu diria, mais suave. Só que isso também faz com que ela tenha alguns efeitos legais. Mas como eu estou tentando desenhar da maneira correta, eu não estou usando ela ainda, que eu considero um desafio muito grande. Essa daqui é a segunda que eu considero mais difícil, essa Cis Graph Brush. Ela é um brush sintético e, enfim, ela não é tão legal quanto essa daqui em termos de efeito, mas ela é bem mais desafiadora do que essa daqui. E em relação à caneta eu acho ela muito tranquila, né? Ao longo do vídeo vocês vão perceber porque eu estou dizendo isso. Aqui é mais um exemplo, né, que eu usei a caneta
vocês podem ver que mesmo com a pegada que eu não estou acostumado, eu já consigo fazer algumas coisas legais, né? Tipo assim, rachura legal, alguma coisa que dá para passar. Não é nada absurdo, mas dá para passar, assim, dá para desenvolver. Enfim, aqui eu já voltei, eu percebi que com a caneta Bic eu já consegui fazer uma coisa legal, então eu simplesmente parei o treino e tentei focar mais na caneta vermelha e na caneta azul, né? E encontrando dificuldade, é uma caneta que você não pode ficar estático, parado nesse papel, porque senão você gera pequenos pontos. Isso aqui fica uma porcaria, mas enfim, vou passar. Então eu tenho que desenhar um pouco rápido, senão fica gerando alguns pontinhos aqui. Se eu deixar essa caneta aqui, ela tocando, ela é um pouco esponjosa, então ela fica liberando muita tinta nesse papel. Porque esse papel, ele talvez ele seja um pouquinho mais espesso que um ofício normal, mas não é o suficiente, ele absorve muita tinta. Nesse caso aqui, eu usei um Assist Graph também, só que essa aqui é um azul. Tá? Dá pra ver a diferença entre a espessura dessa e dessa, né? E a dificuldade é bem mais difícil, principalmente com esse papel, mais complicado. Enfim, e aí aqui eu voltei a usar, só que eu usei essa daqui, né? Só que eu usei a cinza e usei um azul também, essa daqui. Eu tenho várias canetas dessas, na verdade. Aqui nesse vídeo não vou mostrar todas, mas enfim. Então, ao longo do tempo eu somente vou mostrar a vocês. Aqui eu fui fazendo, em geral eu demoro, não sei se eu já falei, mais 30 minutos em cada, às vezes um pouco menos, né? Tem vezes que dá mais ou menos uns 7, 8 minutos, enfim. Aqui fui fazendo também, e todos esses, a maioria deles, como eu já falei, vão estar em alguns vídeos e eu vou poder mostrar a vocês. E aqui eu treino roxo, eu não fiquei tão satisfeito, né? Talvez você diga, não, mas ficou legal, mas olha, eu vou tentar demonstrar aqui o que eu faço em geral com minha pegada correta. Esse tipo de desenho aqui é um desenho sem esboço, né? Vocês vão ver no vídeo que é sem esboço. Eu não marco linhas, enfim, é um desenho contínuo. Em geral, não fico repassando a linha, a não ser nesse que é com a caneta Bic, né? Então, a maioria deles aqui são esses de reprodução, para pegar a questão da habilidade com a mão, mas eu não estou esboçando. Então, às vezes até acontece de um erro de proporção, mas não é um erro que eu cometeria normalmente. É um erro de momento, né? Às vezes me distrai. Se você se distrair quando você está desenhando desenho sem esboço, você em geral perde a proporção muito rápido. Enfim, mas o que eu queria mostrar é como eu fazia anteriormente, né? Esses aqui são desenhos meus anteriormente. Deixa eu só tirar aqui minha base que eu estava fazendo. Enfim, esses são desenhos meus anteriormente. E vocês podem ver que ele tem bem mais qualidade do que esses desenhos que eu mostrei a vocês. É tanto que eu consigo fazer mais detalhes, né? Em geral, eu não consigo fazer isso. Então, só esses exemplos aqui, porque a maioria dos que eu fiz, eles não estão mais comigo. Mas vocês conseguem ver aqui, ó, olha a quantidade de detalhes que eu coloquei. Eu vou tentar dar um zoom para vocês verem. Ó, não sei se agora acho que dá para ver um pouco melhor. Tá um vermelho, mas um vermelho um pouco estourado. Eu quero mostrar esse aqui também. Eu diria que foi um dos momentos que eu estava bem, assim, que realmente ficou muito bom. Vou tentar tirar o zoom agora. Pronto. Aqui eu usei o brush sintético que veio do Japão, o vermelho, mas esse aqui é o preto, né? Mas eu tenho um vermelho aqui na bolsa. Eu usei o cis nos dois, eu usei um preto aqui e eu usei o azul aqui, né? Então vocês podem ver que existe uma diferença de espessura, né? Assim como existe também uma diferença de qualidade. Você pode ver que eu estou mudando a espessura aqui do traço com muita facilidade. Aqui não. Aqui em geral é um traço mais contínuo. Só que eu ainda consigo colocar um efeito ou outro, tá vendo? Aí eu posso comparar, por exemplo, em relação ao que eu estava fazendo, né? Eu estava fazendo assim. Vou tentar pegar alguma aqui que seja mais simples de demonstrar. Pronto, essa Carmila aqui. Olha só. Eu não sei se dá pra vocês... Vou tentar dar um zoom. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas esse traço aqui, ele é mais duro, mais rígido. Não é tão legal. Tá vendo como esse traço é bem fininho? É a mesma caneta. O que diferencia? Os mais experientes vão perceber que diferencia é a gramatura do papel. Só isso. Infelizmente eu estava usando uma gramatura que é mais difícil de lidar. Mas por que você fica usando um lápis que você acha mais difícil, uma gramatura que você acha mais difícil? É simples. Quando você, em geral, utiliza um material que é mais difícil de lidar, ou então está em um ambiente que é mais difícil de lidar com alguma coisa, você acaba evoluindo em algumas partes. Então,
já viu muito Dragon Ball Z, quem já assistiu muito Naruto e viu a cena do Rock Lee lá contra o Gaara, sabe que às vezes você, quando impõe uma dificuldade, que você tira essa dificuldade, você fica melhor, né? Você fica mais rápido, você fica mais capacitado em algumas coisas, porque você estava lidando com uma situação extrema. Então, às vezes o que eu faço é isso, eu crio uma situação extrema, eu fui para essa caneta, com essa gramatura de papel, mas não tão extrema a ponto de eu desistir se eu ficasse usando essa caneta aqui, ou essa cinza aqui, nesse papel que é muito difícil de lidar. Então, eu quero mostrar também algo em relação aos desenhos que eu estava fazendo de Bic. Deixa eu só achar ele aqui. Tá aqui. Ok. Vocês veem que, enfim, com esse de reprodução, isso aqui. O objetivo final desse tipo de treino não é ficar reproduzindo desenhos, embora seja muito bom, é criar desenhos. E esses desenhos que eu mostrei a você anteriormente são reproduções, né? Então, mas por que eu não treino tanto com a Bic? Porque eu sei que se eu estou fazendo isso daqui, não fica tão difícil eu chegar e fazer isso daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu tirar isso aqui, deixa aqui mesmo. Não fica tão difícil eu fazer isso daqui, ó. Isso está no meu Instagram, então vou deixar meu Instagram depois aí para vocês darem uma olhada. Enfim, eu acho que está dando para focar. Eu vou tentar aumentar um pouquinho o zoom para você ver que tem um pouquinho mais de detalhe do que parece. Essa é a personagem de um anime, essa é uma criação minha. Todas essas aqui são criações, só que com essa pegada aqui. Deixa eu tirar o zoom. Com essa pegada aqui. E talvez você volte a pergunta, por que você não conta nessa pegada? Beleza, mas é porque eu quero partir para filmar o que eu estou fazendo, né? Então eu preciso parecer mais interessante, eu preciso que as pessoas foquem mais no que eu estou fazendo e não tanto na minha pegada. Minha pegada é um pouco estranha, eu confesso, mas o importante é as pessoas focarem no desenho e, como eu disse, também a questão da limitação, né? Eu quero evitar a questão da limitação, que eu acredito que talvez exista. Enfim, é isso. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira mudança que eu pretendo fazer, eu já passei pela parte dolorosa em relação a desenhar com a folha com gramatura um pouco mais baixa e ser mais difícil. Eu vou agora pegar as folhas com a gramatura um pouco melhor. Você tá vendo? Isso aqui é com a gramatura um pouco melhor. Isso aqui não é um ofício comum, tá vendo? Não existe, ela não passou, a tinta não passou de um lado para o outro. Então eu vou pegar uma gramatura dessa daqui e eu vou desenhar, começar desenhando com essa caneta aqui, só que com a pegada correta, né? Enfim, é isso. Eu vou em breve voltar e os vídeos que eu farei é mais explicando o passo a passo, o que aconteceu em cada etapa, basicamente, né? Enfim, e as dificuldades que eu encontrei, os desafios extras, mas o objetivo principal, o primeiro objetivo é alcançar esse nível aqui, esse nível que eu tenho mais controle na parte de anatomia, eu tenho uma noção melhor de anatomia. Se você visitar o meu Instagram, você vai ver que eu tenho alguns estilos variados. Em geral, não fico só em um estilo. A maioria dos desenhistas, eles têm dois estilos. Eu curiosamente, eu não sei porquê, mas quando eu estava na escola de desenho, eu queria muito focar em vários estilos. E foi o que eu fiz. Ao contrário do meu professor, algumas vezes, eu fiz isso. Só que agora, esses dois estilos aqui, que são os que eu mais gosto, né, que eu mostrei para vocês, esse é um estilo mais de sketch, e esse é um estilo mais de linha, com esboço, uma coisa que talvez pareça um pouco com Kim Jong-gi, quem realmente desenha sabe quem foi ele. Então, a minha intenção é justamente focar nisso aqui, porque esses são os desenhos que mais me deixam contentes, e de certa forma, esse é o mais desafiador de todos. O sketch eu diria que talvez seja o mais divertido, mas o mais desafiador é esse aqui. Só que de certa forma eu me sinto bem fazendo ele, mesmo sendo um desafio extra, né? Enfim, o objetivo final é atingir com a Cis Gray esse aqui, o Cis Graph, aliás, esse padrão aqui de qualidade, e também com brush. E aí posteriormente vocês vão ver nos próximos passos que eu vou dando. Enfim, eu acho que para um vídeo inicial explicando a minha intenção, eu acho que isso já é o suficiente. É isso.
Até a próxima!